Hoje, vamos conhecer algumas cidades do estado de Minas Gerais, situada na região sudeste do Brasil. Minas Gerais é um estado da região sudeste do Brasil, sendo destaque na história, cultura, arquitetura, gastronomia e autenticidade. Caminhando na história da cidade desse estado, podemos trilhar o rumo da Estrada Real. Esse percurso surgiu no século XVII, quando a coroa portuguesa construiu caminhos para que colonizadores pudessem realizar o escoamento do ouro, diamantes e esmeraldas que vinham das minas, as quais nomearam este estado. Esse trânsito de riquezas nesse caminho passava por São Paulo até o porto do Rio de Janeiro. Por isso esse caminho tem o nome de Estrada Real do século XVII. Até 2001, essa estrada fez parte da história desse estado, mas a partir do ano de 2001, foi realizado um projeto para transformá-la em rota turística, hoje considerada a maior do Brasil. São mais de 1.630 quilômetros de extensão, que passam por 177 municípios. A maioria municípios mineiros e reforçam nesse percurso o conhecimento da identidade e beleza da região. Essa rota pode ser explorada por diferentes caminhos: o Caminho Novo, o Caminho Velho, o Caminho dos Diamantes e o Caminho do Sabarabuçu. O Caminho Novo, como o nome diz, é o mais recente. Mesmo assim, é datado entre 1722 e 1725. Com 515 quilômetros de extensão, é dividido em 18 trechos, sendo 63% de estrada de terra e 35% asfaltada. Esse caminho apresenta também exuberantes trilhas. A história dos municípios mineiros é contada por elementos históricos presentes nesse caminho. Elementos que nos remetem ao movimento dos bandeirantes, com túneis e chafarizes. As construções das antigas fazendas, datadas dos séculos XVIII e XIX, são hoje hospedarias com saborosos cafés e queijos. Caminho Velho. Esse foi o primeiro caminho aberto pela coroa portuguesa para levar o ouro de Minas até o litoral fluminense. Tem cerca de 710 quilômetros, com pousadas aconchegantes e boa prosa. O percurso mais conhecido é o que vai de Ouro Preto a Paraty, no Rio de Janeiro, com inúmeras manifestações culturais e multiétnicas. Caminho dos Diamantes. Foi elaborado a partir de 1729, quando os diamantes ganharam destaque na economia europeia, nomeando assim o município de Diamantina. Com 395 quilômetros, apresenta trechos de chão de terra, asfalto e exuberantes trilhas. Caminho do Sabarabuçu. É o menor caminho, mesmo assim, conta com uma extensão de 160 quilômetros. Foi criado pelos bandeirantes para ligar o Caminho Velho e o Caminho dos Diamantes, ou seja, no século XVII, homens criaram o caminho alternativo na busca pelos tesouros brasileiros. Esse caminho é conhecido hoje pelas belíssimas paisagens da Serra da Piedade. Com 1.762 metros de altitude, é o Rio das Velhas. Esse percurso, além de turístico, é uma aula de campo para interessados nos ciclos econômicos do Brasil colônia. Agora, o nosso destaque irá para 3 cidades: Congonhas, Tiradentes e São João del Rei. Congonhas tem uma população estimada de 55 mil habitantes. Fica a 75 quilômetros da capital Belo Horizonte e encontra-se a 871 metros acima do nível do mar. Seu IDH é considerado alto, sendo de 0,788. Tem o nome de Congonhas devido a um abundante arbusto que tem essa nomenclatura. Sua origem está ligada aos primeiros contatos dos bandeirantes com os índios carijós, isso acontecendo na região que se denomina Passagem do Gagé, entre Congonhas e Conselheiro Lafayette. Ainda no século XVII, por volta de 1691, começa os primeiros registros do ouro em Minas Gerais. Os caminhos sempre são realizados para que esse nobre metal, que era em sua grande maioria destinado ao Império Português, fossem até o Rio de Janeiro.
A Guerra dos Emboabas, primeiro conflito gerado pela busca do metal dourado, foi travada entre forasteiros, indígenas e bandeirantes. Só em 1938, o então distrito de Congonhas foi elevado ao município, sendo desmembrado dos municípios de Conselheiro Lafayette e Ouro Preto. Até 1948, o município era denominado de Congonhas do Campo, e a partir desta data seria chamado apenas de Congonhas. Um conjunto de tombamentos arquitetônicos traz a história construída pelos habitantes, seus sonhos com o enriquecimento e sua vertente católica. Podemos mencionar a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, a Sala dos Milagres e Estação de Ferro. Hoje, o Museu de Congonhas traz um fidedigno retrato da construção desta cidade. O município tem como maior fonte de renda a extração mineral e a indústria metalúrgica. São João del Rei. O município de São João del Rei está situado no estado de Minas Gerais, localizado no Campo das Vertentes. É uma das maiores cidades do século XVII. Assim, é conhecida como setentista. A cidade foi fundada por bandeirantes paulistas. Antes chamada de Rio das Mortes, foi uma das cidades palco da Guerra dos Emboabas. Seu nome, São João del Rei, é uma clara homenagem feita a Dom João, rei de Portugal, mas só foi elevada à categoria de cidade em 1838. A cidade está inserida na bacia do Rio Grande, sendo o Rio das Mortes o principal entre os que banham a cidade. Possui uma vasta diversidade ecológica, com ecossistemas de importantes biomas, Mata Atlântica e Cerrado. As Serras da Mantiqueira formam seu relevo, que tem o ponto culminante a 1.338 metros de altitude, chamado Morro do Chapéu. Nesse ecossistema, encontram-se uma extensa variedade de aves, como araras e, entre os mamíferos, uma abundância de saguis. O clima é o tropical de altitude, com características de intenso calor nos verões e uma umidade elevada. Mas a média da temperatura atual não passa dos 19 graus. Sua produção agrícola se encontra em grande parte no seu território, mas as indústrias se fazem presentes nas áreas têxteis, metalurgia e alimentícias. O comércio presente é um dos grandes geradores de emprego. No aspecto cultural, o Memorial Tancredo Neves, criado em 1990, tem como acervo os objetos que perpetuam a memória do ex-presidente. Para os que admiram notas musicais, a Orquestra Lira São Joanense preserva um importante acervo musical, pois é a mais antiga orquestra da América ainda em atividade. Tiradentes. A atual cidade de Tiradentes recebeu esse nome após a proclamação da República, porque viu nesse personagem da história do Brasil um bom exemplo de republicano. O município é um centro histórico de arte barroca, que a partir da segunda metade do século XX foi proclamado Patrimônio Histórico Nacional. Localiza-se a 927 metros acima do nível do mar, vizinha a São João del Rei. Tem acesso também pela Estrada Real. Há o inebriante passeio da tradicional Maria Fumaça, operada por locomotivas a vapor, onde turistas entram na história da cidade. O município foi fundado em 1718, com o nome de Arraial Velho de Santo Antônio. Depois passou a se chamar de Vila de São José do Rio das Mortes, até a proclamação da República, onde seu nome passa a ser uma homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, o alferes, que foi enforcado e esquartejado por se rebelar contra os impostos da coroa. Aos turistas ficam reservados os pontos históricos que revelam a colonização do país. Termino esse vídeo pedindo para que deixem o seu like e compartilhem, pois só assim mais pessoas conhecerão outras cidades. Deixem nos comentários outros nomes de cidades para que sejam feitos vídeos nesse canal. Até mais!